Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na saúde, na medicina e principalmente no mundo, no universo da rinoplastia. Seja muito bem-vindo a esse nosso novo episódio do Ser Médico Podcast. E hoje nós temos como nosso convidado o Dr. Guilherme Neto. Obrigado, Gui. Eu que agradeço o convite, muito honrado. O Guilherme é um amigo nosso já de longa data, nós realizamos várias cirurgias combinadas juntos e ele vem aqui para explicar um pouquinho sobre ele, sobre o ser médico e sobre essa tua jornada na rinoplastia. Pode ser? Claro, por favor, vamos então, lá. Vamos lá, Gui. Conte para nós um pouco sobre você. Como é que começou a tua jornada como médico? Bom, minha jornada na medicina, né, começou lá em Maringá, né, me formei lá na UEM e muito honrado de vir de lá, por sinal, uma excelente faculdade. É maravilhosa, né, Gui? Maravilhosa. Sofre ali, né, com a questão de finanças, né? Mas é um ótimo centro assim de estudo, pequeno e muito bom. E sobre ser médico, eu acho muito legal falar sobre isso, porque é algo que eu me orgulho e gosto bastante, né? A gente brinca nas especialidades, né? Que a gente deixa um pouco de ser médico no otorrino, né? Mas eu, depois de formado, eu trabalhei 2 anos como clínico, inclusive em sala de emergência. Então, assim, antes de entrar no otorrino. Antes de entrar no otorrino. É isso aí. Então eu gosto muito da nossa profissão fora do otorrino, né, também, assim, a arte de ser médico, né, admiro muito. Que ano que você se formou? Me formei em 2011, completando 12 anos aí daqui a pouquinho. Parabéns, nós Obrigado. Estamos aí no mês do Dia do Médico, outubro, então parabéns a você e a todos os médicos, nossos colegas. Exatamente, parabéns a nós. Né? O Gui se formou, então, em 2012, ficou 2 anos na clínica médica. 2 anos trabalhando. E depois? E aí fui fazer a residência, fui para Sorocaba, na PUC São Paulo. Bacana. 3 anos de residência lá, também bem corridos, né? 3 anos que valeram muito a pena, com certeza. E a seguir saí com uma formação muito boa de lá também, considero, assim, como otorrino geral, né? Já com interesse na rinoplastia, então a gente fazia, acho que fazem ainda, né? Fiz bastante rinoplastia lá na residência, mas um pouco de tudo, né? E aí vim aqui para Curitiba, para o IPO, para me especializar mais na área aí da rinoplastia e de cirurgias endoscópicas também, né? Que eu sempre gostei bastante. Bacana. Antes de nós entrarmos nesse assunto aí que é a nossa paixão, que é a rinoplastia, eu queria conhecer um pouquinho mais da tua família. Você tem parentes médicos? É uma família de médico, não? Tem uma tia que é médica, lá em Maringá. Ela é dermatologista. Então, foi com quem eu conversei, com ela, com o ex-marido dela, que é médico, né? Que eram próximos a mim na infância. Mas meus pais, minha família em casa, não. Né? Minha mãe é bancária, aposentada, e meu pai é comerciante. Então, áreas completamente diferentes. Mas quando despertou interesse, procurei, né, para conversar sobre, né? Eu lembro que no começo assim do segundo grau eu não tinha decidido ainda. Eu sabia que eu queria algo da área, né? Me interessava por nutrição, me interessava por fisioterapia, além da medicina. E aí procurei me informar um pouco mais e ao final metade para o final do segundo grau tinha certeza que era medicina. Isso mesmo. Entrou na medicina e como que você descobriu o lado cirúrgico da medicina? Logo no início. Eu sempre gostei dessa área cirúrgica. Eu não sabia exatamente o que eu iria fazer de residência, né, durante boa parte da formação, mas eu sempre gostei do ambiente do centro cirúrgico, da forma de tratamento cirúrgica, digamos assim, né? Acho que uma cabeça mais resolutiva, digamos assim, mais objetivo. E então essa era, na verdade, era a certeza que eu tinha no início da minha formação médica, né? Eu gostava muito da área de cirurgia no geral, né? E aí ao longo da faculdade que eu fui observando, né, as subespecialidades, né, como que os especialistas trabalhavam, né? Então acho que isso é bem interessante de ser observado, né? Porque, por exemplo, a cirurgia em si eu admirava, eu gostava da parte gástrica, da parte cirurgia do trato digestivo, né? Mas
observando ali na frente, a forma de trabalho eu não achava tão interessante para mim, né? Então eu comecei a observar como que seria no futuro, como seria ali na frente, como que eu iria trabalhar, né, na prática. E a otorrino é uma área que eu acho que oferece uma forma de trabalho muito boa, assim, né, com consultório, com cirurgias, muito completa, digamos assim, né? E uma área também apaixonante, né? Bacana. Esse ponto é importante, a qualidade de vida. A qualidade de vida, com certeza. Então, até para os mais novos, os médicos, nós temos vários ouvintes que nos assistem nas redes sociais. Aqui eu quero chamar a atenção que nós estamos no Spotify, no YouTube, nas redes sociais, nos cortes, nos shorts. E eles procuram entender um pouquinho do que é ser médico. Uhum. E dentro da jornada do ser médico tem esse lifestyle que é importante. Você, como cirurgião, você já tem aquela capacidade de ser de querer resolver as coisas, de atitude, vamos lá, vamos fazer e acontece. E você consegue conciliar isso com também um outro tipo de necessidade que você tem de saber em algumas áreas do corpo que você gostaria de atuar. Alguns cirurgiões preferem atuar mais na cabeça e pescoço, outros mais a nível abdominal, cirurgia torácica. Então isso eu acho que é o que nós chamamos de um framework para direcionar em qual área, de repente, da cirurgia também você pode atuar. Exatamente. Além do público-alvo, né? Que é o otorrino, ela possibilita isso, né? Criança, adulto, mulher, homem. Exatamente. Né? E agora que nós estamos entrando na otorrino, eu queria que o Guilherme falasse um pouquinho para nós sobre a evolução dele, a tua evolução para chegar a ser esse cirurgião de nariz que você é hoje. Pois foi um longo caminho, com certeza. Eu acredito. Essa nossa especialidade, a otorrino e especificamente a rinoplastia, são apaixonantes, né? Mas são caminhos longos, né? Eu considero que não tem um caminho curto, né? Acho que se alguém sentar aqui e falar que é um caminho curto, é estranho, né, César? Qualquer pegadinha, né? Não tem. Não pode ser. Porque acho que talvez isso é uma das coisas que mais me atraia, né? Porque realmente é uma cirurgia desafiadora, né? Você aprende a técnica básica, você, né, assim, a hora que você começa a entender como que você faz uma técnica básica, né? Você acha que aquilo ali vai resolver tudo, né? Enfim, você vai descobrindo e as dificuldades parece que a complexidade vai aumentando, né, conforme vai evoluindo, né? Então foi um caminho longo, com certeza. Como eu disse, eu vejo que infelizmente nem todo residente acaba conseguindo fazer rinoplastia na residência, né? E graças a Deus eu tive chefes lá que me ajudaram, né? E o serviço que possibilitava, então tive bastante oportunidade. Fiz, inclusive, a residência lá são 2 por ano só. E eu acabei fazendo a residência inteira sozinho, assim, no meu ano, né? Foi o R único, né, que chama, né? Entendi. A outra colega saiu no começo do R1, teve alguns problemas. E então no começo eu sofri bastante, mas no final também foi muito bom, né? Porque eu pude operar mais, pude escolher mais as cirurgias que eu queria fazer, né? E aí eu fiz bastante rino. Aqui no IPO continuei, né? Vim já com esse objetivo de refinar a técnica, aprender, né, com vocês muito mais, e não parou por aí, né? Depois disso operamos, né, quanto tempo junto, quantas cirurgias junto, né? Então Verdade. cada cirurgia que eu entrava com colegas, cada cirurgia que eu entrava contigo e várias outras é um aprendizado, né? E a gente vê como que você vai crescendo isso, o conhecimento e a confiança, né, por dentro. Então, o que eu recomendaria, né, em resumo, digamos assim, é procurar realmente serviços que você possa ali se especializar, né, seja de fellow, de R4, né, que você realmente coloque a mão, né, que você entre, não só observacional, né. Acho que aprender só com fellow observacional é muito difícil, né. E ter paciência, né? Porque no início é difícil, né, César? No início, às vezes, você pode ter 10 casos bons, mas um caso que você tenha um problema, que você tenha um resultado insatisfatório, desanima bastante, né? A relação
após a cirurgia na rinoplastia é completamente diferente de qualquer outra cirurgia, né? Uma relação, um acompanhamento de longo prazo, né? Uma cirurgia que demora, né, para desinchar tudo, demora para ter o resultado final, né? Então, se você não está contente com a tua técnica, né, acaba sendo difícil para o médico ali, né? Então, no início eu tive esses problemas, né? Mas a gente vai evoluindo, vai mudando o que a gente vai vendo que está errado, né? Que observa que não funcionou. E aí você vai tendo cada vez mais prazer, né? E se apaixonando mais, né? Porque você realmente consegue chegar onde você queria, né? Então, por isso que eu digo que foi um caminho longo, com certeza. Bacana contar um pouquinho da tua experiência, e é isso mesmo. Guilherme, conte para nós um pouco aqui. Eu vejo que dentro da tua jornada, você começou fazendo outras cirurgias também, né? Você opera muito bem a parte de cirurgia endoscópica. Para quem não conhece, a cirurgia que é feita através de vídeos. E eu achei que você foi pivotando, que a gente chama, você foi mudando, você foi evoluindo em algumas coisas que você de repente viu como oportunidade. E por que isso? Então, até hoje eu ainda tenho um volume razoável de cirurgias endoscópicas, porque hoje qual que foi minha busca, né? Eu busquei por fazer cirurgias nasais, né? Então, meu objetivo, né, era fazer a cirurgia estética e funcional, né? Então, quero operar nariz, né? Foi meu objetivo. Então, mas foi realmente aos poucos, exatamente, né? Então, realmente no pós-residência, né, eu também, inclusive com fellow, né, inclusive com treinamentos, né, mais longos, também me especializei também bastante nessa cirurgia endoscópica, né? E que é também uma cirurgia, eu vejo algumas semelhanças, né, César? Porque são cirurgias mais desafiadoras, são cirurgias que nem todos colegas vão fazer, né? Então, são cirurgias que você acaba, assim, tendo como se diz assim, tendo uma seleção maior, né? Porque são mais específicas, né? Então, você vai afunilando, né? Então, acho que isso que me chama a atenção em ambas, né? Mas, realmente, né? Eu acho que eu fui me desenvolvendo mais na rinoplastia e gostando e tendo mais oportunidades, e fui realmente cada vez mais para o caminho da rinoplastia, que sem dúvida é o foco maior, né? É a menina dos olhos, né? Mas foi um processo, com certeza. E durante esse processo, você consegue assim mencionar? Eu acredito que você ainda está no processo, como eu estou, a gente está sempre evoluindo. Mas qual que é, assim, no teu entendimento, um dos maiores desafios do jovem cirurgião que já está formado, já tem uma área de especialização, que é o nariz, como você tem, faz a cirurgia clássica, sem vídeo, depois vai para a parte de vídeo, e daí tem a oportunidade de fazer nariz. Qual que é o grande desafio? O grande desafio, na minha opinião... Porque só uma observação, desculpa, que nem todo mundo faz rinoplastia. Concorda Claro. comigo? Ou alguns começam e desistem. Por que isso? Duas coisas, na minha opinião. Vamos lá. O que eu comentei ontem, de você ter um dissabor com resultados não satisfatórios. E segundo, a responsabilidade que você tem que ter com os riscos, né? Então, assim, se eu tiver alguma complicação, né, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, né, se eu precisar de ajuda, quem eu vou chamar, né? Então, você tem que ter isso meio mapeado, né? Então, por exemplo, vou operar um paciente que já operou várias outras vezes, né? Então, assim, o que eu vou fazer aqui? Se não der certo, né, por mais que a gente sempre opere para resolver, né, você tem que saber o que você vai fazer depois também, né, se você precisar. E eu acho que é aí que fica muito difícil para muita gente, né, porque a maioria dos otorrinos trabalham sozinhos, né.
trabalham mais isolados, né? Não aqui, né? Não aqui em Curitiba, talvez, né? Não em grandes centros, mas se você pega em cidades menores, a maioria acho que trabalha mais isolado. Então, eu acho que é isso que dificulta, né? Porque se o cirurgião tem um resultado que daí ele não gostou, ele não sabe o que ele vai fazer para resolver aquilo, ele não vai querer pegar um outro caso semelhante, né? Então, ele vai cada vez se diminuindo, né? Bacana. Aqui vou chamar a atenção, então, dois pontos importantes que o Dr. Guilherme comentou, que é você sempre estar acompanhado, principalmente no início da jornada do médico. O médico, se puder não trabalhar sozinho numa área específica, melhor, porque ele compartilha ideias, ele compartilha os movimentos do desenvolvimento das técnicas. É como se estivesse pilotando, costumo brincar, um grande avião, e você é o piloto e um copiloto. Se algo de repente você precisa esclarecer, você tem alguém para trocar uma ideia sobre aquele nicho, aquela tua atividade específica. Outro ponto que você colocou, que é muito importante, que é o resultado pós-operatório. Como lidar com resultados, vamos dizer assim, às vezes até não com desastres, mas com algumas insatisfações, porque o grande objetivo da rinoplastia, eu entendo mais do que um nariz perfeito, que não existe perfeição, só Deus é perfeito, é a satisfação do paciente. E como é que nós lidamos se isso não acontece? Vamos dizer que nós tenhamos lá um índice de insatisfação, ou pelo menos com um paciente muito insatisfeito. Então você tem que estar treinado, você tem que ter um certo know-how, um certo amadurecimento como pessoa para poder lidar com isso, com a frustração. Exatamente. E essa é, como eu disse, uma das partes mais complicadas, né? Porque, como eu disse, por mais que seja uma minoria, são casos que aborrecem, te marcam, gente, né? Marcam. Então você, às vezes o paciente já até esqueceu, mas você não, né? Então, realmente exige muito amadurecimento, paciência, né? E muitas vezes o médico tem que passar essa paciência ao paciente, né? Porque para ele é mais difícil, né? Se é difícil para nós, para ele tem que pensar que é mais difícil. Então, é um processo longo muitas vezes, né? E você eu pelo menos, né? Cada um lida com isso de uma forma diferente, né? Como é um processo de cicatrização longo na rinoplastia, muitas vezes, por mais que você saiba exatamente o que você vai fazer, você vai ter que esperar um tempo para fazer aquilo, né? Então, aí que entra a paciência, né? E a gente só vai se acalmar depois que está resolvido, né, César? Então, às vezes é um pezinho ali que você tem que carregar por um longo período. É fazer a gestão das dificuldades da jornada. Eu acho muito importante também chamar atenção aqui o papel do mentor, do orientador, que é o antigo, a atividade do professor clássico, em que você pode contar para fazer os shortcuts, que a gente chama, os caminhos mais curtos, Exatamente. Porque ele já passou por isso. Então, se ter a oportunidade de repente trabalhar com alguém, trocar uma ideia, olha, o que você acha desse caso? Isso é muito importante, a troca de informação. Muito. Na minha carreira, você fez esse papel por muito tempo para mim. E hoje, eu agradeço publicamente. E hoje é inverso, porque o Dr. Guilherme, muito obrigado pela gratidão. Ele faz parte do nosso time na parte de treinamentos, de workshops em cirurgia. Nós fizemos recentemente um curso hands-on, 100% prático de rinoplastia, no Hospital Ipo. Aqui uma menção, um agradecimento a todo o Hospital Ipo, ao corpo de anestesistas, a essa estrutura maravilhosa que é o hospital, que há mais de 23 anos nós atuamos lá, que nós realizamos 4 cirurgias, não é isso, Guilherme? Isso. Né? Em 2 dias, 100% hands-on, com 6 médicos que já tinham conhecimento em rinoplastia, mas estavam lá para aperfeiçoamento, fazer uma mentoria prática. E vamos continuar no que vem, não é isso, doutor Guilherme? Claro, foi um sucesso, foi muito bom para todos, né? Foi pra muito legal. Para todos. Para nós, para mim, acredito que para você, para os alunos, saíram todos satisfeitos, né? Então foi muito legal, muito bom.
O processo do ensino-aprendizado é uma troca constante de informação, a gente aprende com os fellows. Às vezes me pergunto, acho que você que trabalha com os fellows, que são os jovens aí, o que é um fellow? É quem já tem uma especialidade, já é um expert naquele assunto, mas ele está fazendo um aperfeiçoamento, um fellowship, que você acaba aprendendo com eles. Aprende, com certeza. Não é bacana isso? Muito bacana. E, na verdade, quando você ensina, talvez você aprenda até assim, igual ou mais do que a quem você está ensinando, né? Até porque você carrega aquela responsabilidade, né? Então, você não vai falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, né? Então, isso é também acho que um amadurecimento e um crescimento pessoal, né? Dentro desse processo que você vem ensinando também, vem fazendo essas mentorias, o que você acha assim que é mais desafiador para quem está sendo mentorado e para quem está mentorando? Vamos lá, eu acho que para o mentor, né, para quem está orientando, eu acho que essa responsabilidade do conhecimento mesmo, né? Porque se você não pode ensinar qualquer coisa, no sentido de você não pode inventar algo da cabeça e falar, faça isso que vai dar certo, né? Sem que você tenha de fato aquele know-how, aquele conhecimento, aquela segurança para aquilo. Então, acho que essa é a principal responsabilidade. Não sei se é uma dificuldade, mas eu acho que é a principal responsabilidade do mentor, né? Perfeito. Do mentorado, eu acho que aí são as dificuldades da carreira mesmo, dessas que a gente vinha falando, das dores do crescimento que a gente vinha falando antes, né? É verdade. Mas que no caso, como dissemos, ajuda muito realmente você ter alguém mais experiente. E às vezes não é possível, mas alguém, nem que seja de igual, né? Alguém ao mesmo nível que possa crescer junto e se ajudar, né? Porque algo que a gente nota também nas sinoplastias também, mas em cirurgias funcionais, né? A gente vê isso muito lá no Hospital Hipo, que é muito bom ter essa presença de outros colegas porque se ajudam, né? Porque mesmo um cirurgião experiente, se ele tem uma complicação intraoperatória, às vezes ele pode ser ajudado por alguém tão bom quanto ele, ou até às vezes alguém menos experiente, pode ser que ajude aquela pessoa naquele momento, porque aquela pessoa ela pode estar ali um pouco desestabilizada naquele momento, né? Então, você, às vezes, como você disse um pouquinho antes, não trabalhar sozinho, né? Ter alguém com quem você possa contar, mesmo que não seja alguém, né, muito mais experiente que você, acho que é muito bom. Ajuda bastante, né? Não só na nossa carreira, mas em tudo, né? Tudo. Bacana. Doutor Guilherme, eu vou fazer aqui alguns insights, vou falar para você, tá? E o que vier na tua cabeça, se você puder discorrer aí brevemente sobre isso, como se fosse pergunta-resposta, bem objetivo, o que vier na tua cabeça, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui primeiro com uma parte técnica e depois nós vamos falar um pouquinho do Gui, não do Dr. Guilherme, tá? Etnicidade, étnica na rinoplastia. Muda tudo, né? Completamente diferente. E o interessante também é como nós mudamos em relação a isso, né? Porque no começo da minha carreira eu achava que o nariz de pele grossa era um nariz difícil. E hoje eu já não vejo assim, né? Hoje, quando tem um nariz sem definição, pele grossa, me parece até mais... eu até prefiro, parece, porque você vai conseguir trazer uma transformação e... como as técnicas que a gente usa hoje, né, César? Exatamente. Evoluíram tanto que eu fico muito mais contente com o resultado que a gente conseguia antes, né? Então... são mundos diferentes, né? Narizes diferentes, mundos diferentes ali. Tudo que você vai fazer é diferente. Nariz e equilíbrio emocional. Do paciente, né? Isso. Do pós-operatório. Isso. Esse é um ponto importante, né? Muita gente hoje trabalha junto com um psicólogo dentro do consultório, né? Eu não opto por fazer isso, mas... são questões muito importantes, né? Por exemplo, como dismorfismo corporal, facial,
Então, a gente ter a sensibilidade, né, do que traduzir, digamos assim, né, o que o paciente está falando, né, eu acho que é uma sensibilidade aí essencial. Cirurgia do nariz de forma personalizada. Isso eu acho que é nosso maior responsabilidade, né? Eu levo isso como não só um objetivo, mas uma necessidade. Acho que essa é a boa palavra. Por quê? Cada rosto é diferente, cada personalidade é diferente, e isso a gente tem que levar para a cirurgia, né? Então, você tem uma fábrica de narizes iguais, acho que é muito pouco para a nossa carreira, né? Maravilha. Rinoplastia e desempenho esportivo. Rinoplastia e desempenho esportivo. Isso é muito interessante, porque a rinoplastia pode ter um fator decisivo na respiração, né, César? E, consequentemente, no desempenho esportivo, no sono. Então, tenho pacientes que eu operei pela respiração, e foi uma rinoplastia, né? Uma rinoplastia funcional. Isso é algo que não só nós que operamos, fazemos rinoplastia, precisamos saber, mas principalmente nossos colegas que fazem só a funcional, né? Algo para sempre estar em mente, né? E que às vezes os pacientes não conhecem, né? Que é a insuficiência de válvula nasal. Isso é um tema aí muito relevante. E que hoje é uma procura muito grande também, a partir da terceira idade, de 50, 60 anos, cada vez maior, né? Principalmente entre os homens. Né? Exatamente. Nariz e a percepção da idade. Aqui eu vou ser um pouquinho mais objetivo. Você acredita que a rinoplastia rejuvenesce? Se rejuvenesce, na tua avaliação, quanto? Olha, isso é muito legal, muito legal. Eu tenho uma paciente que, por sinal, até interessante, que ela me procurou. Ela sentou no consultório, César, e falou assim: eu preciso operar meu septo, porque eu estou roncando. E a avaliação, a paciente que já tinha mais de 60 anos, né, com enfraquecimento das cartilagens, o problema dela era outro, né? Então, propus e fizemos a rinoplastia funcional. E também, é isso que é legal, né? Você tem essa necessidade. Puxa, ela tinha uma história de um trauma, de uma agressão doméstica, então ela tinha quebrado o nariz lá 30, sei lá, 40 anos atrás e ainda tinha a marca física no nariz, né? Então, ao mesmo tempo, você tira uma cicatriz dolorosa para ela, digamos assim, melhora o sono e com certeza ela rejuvenesceu mais de 10 anos ali, sem dúvida. É muito legal como você vê, sem cirurgia de pálpebra, sem nenhuma cirurgia associada, que também seria até uma boa ideia, mas é muito legal, muito interessante. Com certeza, em alguns casos, aí mais de 10 anos. Tem um ditado, né, um quote que diz assim, que não existe pessoa feia com nariz bonito. Né? O que quer dizer isso? Que o nariz, além de rejuvenescer, ele enaltece as belezas do rosto, principalmente o olhar, os lábios, a porção superior, o cupido, o ângulo facial. Eu sei que você gosta muito de medidas nasais, né? São medidas clássicas, medidas canônicas, e a parte técnica da rinoplastia. Como é que você hoje entende assim a questão das queixas dos pacientes em relação à angulação, projeção? Olha, a projeção acho que é um ponto interessante, que o paciente ele não tem a exata noção do que ele precisa na projeção, né? Porque, por exemplo, o paciente senta e fala: meu nariz é muito grande, eu quero reduzir, né? Você pode aumentar a projeção e conseguir conseguir esse objetivo. É por isso que, além da medida, eu gosto muito da simulação, assim, eu acho que é essencial. Então, porque aí realmente eu já teve situação que eu achei que eu tinha entendido o que ele tinha falado, mas quando você faz a simulação, muda tudo, né?
Então, para mim, as principais medidas vêm da foto com simulação, né? Quanto que eu quero reduzir o dorso, consigo aumentar ou não essa projeção, ou vou manter a projeção, enfim. Mas a projeção acho que é o que mais confunde, né? Muitas vezes o paciente acha que tem o dorso alto, ele acha que a ponta também é muito projetada, mas é só uma ilusão, né? Porque o dorso alto, base larga, causam uma impressão do nariz grande que parece que está tudo errado, né? Parece que é tudo grande, né? Mas não é bem assim. A simulação, ela nos ajuda muito a fazer um alinhamento de expectativas também, né? Além do entendimento do caso de cada paciente, como colocou aqui o doutor Guilherme, às vezes não é um problema que a giba é grande, é a ponta que é caída. Tem uma pseudogiba. E a gente consegue, com a simulação, já ter esse indício, né? Que é isso que está acontecendo, além do exame físico, de algumas manobras. Exatamente. Tem que ser conversando essa avaliação pré-operatória e o que se combina com o paciente, né? Entender de fato a vontade, não só a vontade, mas o senso estético do paciente, né? Claro que o paciente vai ter que confiar no senso estético do cirurgião, mas você entender o que ele acha bonito, né? E saber se o que ele acha bonito, você também acha bonito, né? Porque se não bater o senso estético do cirurgião com o paciente, melhor você não fazer essa cirurgia, né? Porque ou um dos dois vai ficar insatisfeito, né? Ao final da cirurgia, né? Você diz não para paciente se não vai operar? Digo. Não é frequente, né? Mas sim. Né? Então, por exemplo, um paciente que está nunca operou, né? Paciente que acha o nariz horrível, né? Mas você olha e fala, não, esse nariz não é horrível, né? Esse nariz tem poucos detalhes. Então esse é um paciente que nessa situação, eu preferi não operar, e também nessa situação eu sentei para entender exatamente o que ela não gostava no nariz, o que o paciente não gostava no nariz, se era possível mudar, e daí você precisa um pouco mais de tempo, né? Você precisa um pouco mais de tempo para entender se de fato ela quer mudar um detalhe ou se ela tem um dismorfismo corporal, né? Se o que ela está vendo não é o que você está vendo, né? Então, se vocês estão vendo coisas diferentes, é melhor não operar, com certeza. É uma das situações mais difíceis você falar não para um paciente, tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Imagina, o paciente tem uma expectativa enorme. E você, como cirurgião, sabe que você pode ajudar, mas você não entendeu o que está acontecendo. Então, eu sempre digo assim, uma regrinha que eu tenho, que se você não sabe o que precisa ser mudado, não mude. Se você não sabe a solução para aquele problema específico, é porque você não sabe qual que é o problema. Você tem que saber o que está acontecendo. Se você entender o que está acontecendo, eu tenho certeza que com o teu conhecimento técnico, com a tua experiência, você vai resolver. Exato. Mas se a gente não entender... Se você não entender por que o paciente está ali, né? Está ali. Qual que é a razão? E às vezes a razão não é o nariz. O nariz é só o problema alvo, o problema físico que ele está apontando, mas o problema maior não é o nariz. É um problema talvez de algo que está incomodando ele por dentro, na inconsciência, de forma assim, sabe, até uma frustração. É muito comum atender pacientes em quadros assim, pós-separação, sim, pós-perdas, e que querem dar um up. Só que a gente sabe que eles não estão ainda equilibrados para fazer o procedimento. Não é isso? A questão emocional é muito importante. Exatamente. Até porque o pós-operatório, por mais que a cirurgia seja perfeita, maravilhosa, o paciente passa por altos e baixos, né? No pós-operatório inicial vai ter alguns desconfortos, depois tem que aguardar o nariz desinchar, então você necessita dessa paciência. Por mais que você já tenha um resultado bonito, para chegar onde ele quer, muitas vezes leva um tempo. Então,
Se não há um equilíbrio emocional, é um risco, com certeza, e deve ser adiada essa cirurgia, no mínimo, né? É isso aí. Agora vamos falar com o Gui. Gui, Vamos lá. quais são os teus grandes desejos, vamos dizer assim, ou os teus sonhos, como você achar melhor, em relação à tua atividade médica, não só como cirurgião de nariz, dentro da medicina? Conte para nós um pouquinho. Olha, essa é uma boa pergunta, né? Porque ela é bem abrangente, né? Então, mas é por causa do nosso mês do médico, outubro, mês, exatamente. Né? Por exemplo, né? Na carreira, digamos assim, né? Então, meu objetivo, né, é ter cada vez mais segurança, né, cada vez um portfólio, um arsenal de cirurgias, de técnicas maiores, né, para eu poder oferecer realmente o melhor, né. Então, o que eu quero mudar no meu dia a dia ainda, né? Personalizar não só a cirurgia, mas também o atendimento, né? Então, algumas questões de funcionamento do dia a dia ali para poder oferecer um serviço melhor aos pacientes, ainda melhor, né? Então, acho que você ter isso, ter uma proximidade maior, talvez seria assim a forma melhor de dizer, acho que é um objetivo grande aí de carreira, né? De forma de trabalho, né? Que envolve algo que a gente chegou a comentar antes, envolve algo em relação a se você vai trabalhar só com convênio, né, com cirurgias particulares, então esse tipo de transição, né, que é algo que você comentou, né, e tem uma outra área também, né, que é essa área do ensino, né, que é uma área que eu gosto, que eu não sei se eu vou me aprofundar mais com por exemplo, dar aula em faculdade, esse tipo de coisa, é algo que eu, por exemplo, trabalhar com fellows, com residentes, é algo que eu gosto, mas é algo que também te exige muito, né? Muito. Então, por exemplo, hoje eu confesso que eu estou sofrendo para fazer meu mestrado. Não é fácil, né? A área acadêmica, quando você está com... no caso, né, filho pequeno, consultório cheio, cirurgia e tudo mais, e você equilibrar os pratos, né, é difícil, né, a área acadêmica, né, mas é algo que eu valorizo muito, essa área acadêmica, assim, né, que eu acho muito bom, assim, para nossa formação e para você não perder o hábito de estudar, né. Então, eu tenho esse sonho também de me desenvolver mais, né, ser melhor nessa área acadêmica também, seja como professor ou não também, né, não necessariamente. Show. Doutor Guilherme, foi muito bacana ter você aqui com a gente, agradeço o teu tempo, passou rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Conte para nós e para os nossos ouvintes, deixe uma mensagem final. Bom, vou deixar uma mensagem então para os estudantes, seja de medicina ou de otorrino, que desejam seguir exatamente a nossa área ou não, né? Eu acho que uma mensagem muito importante é sobre os atalhos, né? Que eu acho que se você quer fazer algo muito bem feito, você tem que se preparar para aquilo, né? Então, se você quer... Qualquer coisa que você vai fazer, se você for bom, você vai ter sucesso, seja na medicina ou fora, né? Então, a gente hoje, por exemplo, enfrenta um problema de saúde pública, né? Que são as escolas de medicina, né? Assim, acho que perdendo a qualidade, né? Não só aumentando em número, mas perdendo a qualidade. Mas olhando para se a pessoa, se o futuro médico ou médico está preocupado com o mercado, não é isso que tem que olhar, né? Você tem que olhar a sua formação, que você está fazendo, a sua qualidade. Então, esse que acho que é algo que eu deixo aí, que eu acho que é muito importante,
que não existem atalhos, né? Então a gente vê muitas pessoas indo para os atalhos e os problemas acontecendo, né, César? Então acho que tem que realmente se especializar, tem que se esforçar, tem que estudar, que vai funcionar, vai dar certo, né? É isso aí. Obrigado, Guia. Eu que agradeço. Pessoal, mais uma vez convido você a assistir esse episódio, os episódios anteriores no YouTube, nas redes sociais, estamos também no LinkedIn, na Rede TV Paraná. Tenho certeza que nós vamos trazer aqui assuntos relacionados à saúde que vão contribuir muito para tentar esclarecer um pouco mais do universo da rinoplastia para você. Obrigado.